essa mensagem de hoje, que é o Cântico de Maria. O Cântico de Maria é quando Maria ela se dá conta, né, de quão grande é o Senhor na vida dela. Se o Anderson puder colocar a primeira foto, a gente tem Maria, ela Obrigado, muito bem, ótimo. Deixa eu pegar aqui o texto para nós. Então, Maria, ela acabou de encontrar com Isabel, que está grávida de João Batista. E elas têm um momento incrível, que eu vou ler rapidamente aqui para vocês, para a gente se ambientar aqui no texto. Naqueles dias, Maria preparou-se e foi depressa para uma cidade da região montanhosa da Judéia, onde entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Em alta voz exclamou: bendita é você entre as mulheres e bendito é o filho que você dará à luz. Mas porque sou tão agradecida ao ponto de me visitar a mãe do meu Senhor, logo que a sua saudação chegou nos ouvidos, o bebê que estava em seu ventre agitou-se de alegria. Feliz é aquela que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor disse. Então, aqui essa imagem eu acho muito bonita, eu já usei ela no passado, né? Mostra a alegria delas, né? De ter a presença, né, do Salvador no ventre de Maria. Isso é muito precioso, e isso vai gerar em Maria, né, uma vontade de engrandecer ao Senhor, de louvar o Senhor, de adorar o Senhor. E ela faz isso através de um cântico que a gente vai ler e desfrutar agora, e que eu espero que ele nos ajude a nos levar à adoração a Deus, né? Assim como fez com Maria. E a gente pode olhar a próxima foto, né, que mostra Maria, né, adorando a Deus, louvando ao Senhor, né, mostrando uma grande necessidade desse Deus, né, e ela se submetendo a esse Deus tão precioso na vida dela. Porque o que acontece, a gente vai entender que esse relacionamento de Maria, né, com o Senhor, é um relacionamento da misericórdia de Deus com a humildade de Maria. E a nossa humildade é algo que engrandece o Senhor, é algo que precisa fazer parte das nossas vidas, porque é impossível, né, que a gente fazer algo por Deus. Não tem nada que a gente possa fazer, porque Deus, Ele é maior que tudo, né? Deus que faz por nós, e a gente precisa engrandecer a Deus com as nossas vidas, reconhecendo que Ele faz por nós essas coisas. Então, e isso acontece através da humildade, e é a humildade que é o único caminho para a gente ser abençoado por Deus, né? Então a gente vai ter essa presença de Deus, esse governo de Deus, a gente vai ter a autoridade de Deus nas nossas vidas, porque a gente vive uma vida de submissão a esse Senhor, que é o nosso Deus. Então, a canção, né, obviamente é uma celebração, né, uma alegria, porque Deus é o provedor de todas as coisas, Ele rege o universo, Ele tem a história nas suas mãos, né? Ele criou, não tem nada no universo que Ele não tenha criado, Ele sustenta essa criação, né, com os seus atributos infinitos. E esse tema é um tema central da nossa fé,
né? A gente crê que o Senhor reina na nossa vida. A gente precisa de humildade para aceitar isso, para reconhecer isso, que Ele é o Senhor de tudo. E se a gente crê que Deus existe, Ele é inevitavelmente presente na sua vida. Então, a gente só basta reconhecer essa presença, esse poder e esse governo, para que Ele vai transformando, né, o nosso destino, a nossa história. Então, o Cântico de Maria começa assim: então disse Maria: minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Então, primeiro, a gente vê aqui Maria reconhecendo que Deus não só existe, mas Ele age nas vidas de todos nós, e age na vida dela, né? E olha só, e esse reconhecimento não é um reconhecimento superficial, porque ela está falando assim, ó, com a minha alma, com o meu espírito, quer dizer que com uma grande profundidade, né, da existência dela, ela entende que Deus age na vida dela e tem propósito para que ela engrandeça o Senhor, porque Ele está agindo e ela vai reconhecer isso. E a outra coisa é que só Deus pode fazer isso. Não adianta a gente querer fazer com as nossas próprias forças. A gente precisa engrandecê-lo de forma genuína, e isso só vai acontecer com a ação dele em nós. A hora que a gente experimentar Deus na nossa vida, a hora que a gente tiver com o Espírito Santo, né, trabalhando, guiando no nosso dia a dia, é que a gente vai ser capaz de adorá-lo com essa profundidade que ela vai colocar aqui para nós. E essa profundidade, ela é muito interessante, porque aqui ela disse, né, mas as palavras são de Lucas, porque a gente está lendo no Evangelho de Lucas essas palavras, e ela transmitiu essas palavras para Lucas, né, com grande alegria, né, com grande entendimento do que Deus está fazendo na vida dela. Então, Maria, ela sabe, né, que no ventre dela vem algo muito especial, e essa questão é salvação. Ela sabe que do ventre dela vem salvação, porque que ela sabe quem que é o Deus que ela tem, que é um Deus resgatador, é aquele que salva, que tira a gente do atoleiro de lama, é aquele que nos resgata do pecado, é aquele que nos redime diante dele, é aquele que nos dá a vida eterna. Esse é o Deus que ela conhece, né? Então a gente vê que Maria, ela não só clama isso, né, para o entendimento de todos, mas para si mesma, porque ela sabe aqui pelo texto que o Salvador, ela precisa desse Salvador, né? O meu Salvador. A gente vê às vezes muitas correntes teológicas, né, que elevam Maria a um status de Deus, mas se equivocam, porque aqui fica claro que essa Maria precisa de salvação como todos nós. Então, como é importante a gente lembrar que se ela é uma escolhida, né, para carregar em seu ventre o Filho de Deus, né, todos nós precisamos de salvação, assim como ela. Não há quem não precise, né, desse Filho que é o Salvador. Então, eu estava lembrando, a gente estudou há pouco o livro de Ruth, né? E no livro de Ruth, a gente teve um exemplo do que a gente chama de providência de Deus. O que quer dizer teologicamente a providência de Deus? Que Deus governa e sustenta todas as coisas, né? Então,
esse Deus que sustenta e governa todas as coisas, Ele vai trazer esse Salvador exatamente, né, para suprir o que todos nós necessitamos. E lá no livro de Ruth, as coisas foram acontecendo, e a gente viu que eles, né, a família de Noemi fugiu, né, da seca, da fome, né, depois os seus filhos casaram, e Ruth foi embora com a sogra Noemi, porque Deus estava agindo de novo em Belém, né, a fome tinha passado, e quando ela volta, ela vai se casar com Boaz, né, e de Boaz vai vir a linhagem, né, do rei Davi, vai vir da linhagem do Senhor Jesus. Então, quando tudo isso aconteceu, ninguém sabia o que ia acontecer no futuro, que de Ruth ia sair o Salvador. Ninguém sabia disso, mas Deus sabia. Então Deus, Ele governa e sustenta todas as coisas. Essa é a providência divina. E sabe o que é fantástico nisso? Para nós, é segurança. A gente tem segurança, né, em crer e adorar esse Deus, porque Ele, né, é aquele que controla todas as coisas. Às vezes a gente acha que a gente está no controle, às vezes a gente acha que porque está dando tudo errado, está fora das mãos de Deus. Não é verdade isso. Deus, Ele tem todo o controle. Ele usa o que é mal, Ele usa para o bem. E Ele usa para o bem para sua honra e glória. Então não tem como dar errado. Não tem como. Então a gente precisa louvá-lo, a gente precisa respeitá-lo, a gente precisa adorá-lo, a gente precisa entregar as nossas vidas e cooperar com a sua vontade. E é isso que Ele espera de nós, que a gente esteja, assim como Maria, né, prontos, né, para fazer parte, né, dessa bênção que é ser escolhido por Deus, porque vocês são escolhidos por Deus, vocês não estão aqui por acaso. Vocês estão ouvindo a palavra de Deus, porque essa palavra vai gerar uma semente, vai gerar salvação na sua vida e vai ser derramada na vida de outras pessoas. Então é fundamental que a gente esteja com o coração aberto e pronto para servir ao Senhor, para fazer parte do plano de salvação dEle, amém? Então, a gente vai seguir adiante, versículo 48, e ela vai falar o seguinte: pois atentou para a humildade da sua serva, de agora em diante todas as gerações me chamarão de bem-aventurada, pois o poderoso fez grandes coisas em meu favor, santo é o seu nome. Olha só, então Maria, ela coloca aqui que Deus se atentou dela, né? Mas puxa vida, como que Deus estava distraído? Deus sabe todas as coisas, Ele não estava distraído. Mas o que acontece? Esse Deus que fez, ou Ele agiu na vida dela, Ele nunca vai perder a atenção. O que acontece é que Ele usou a humildade dela, né, a submissão dela para fazer a sua obra. Provavelmente ela não ficou pensando assim: deixa eu ser humilde que Deus vai me usar. Não, ela amou a Deus, ela entendeu que Deus é fundamental na vida dela, que ela tem que ser obediente a Deus, e ela estava vivendo a vida dela. E aí um dia, esse Deus falou assim: você vai ser a minha escolhida para essa missão. E chamou ela, porque ela tinha humildade para aceitar o que ela precisava fazer. E ela fez isso para a honra e glória de Deus. Aqui ela se chama de aventurada, bem-aventurada, mas ela está fazendo isso para a honra e glória de Deus. E eu quero lembrar, né, dessa palavra de bem-aventurado que Jesus, lá no Sermão do Monte, usou. Em diversos versículos, diversas frases, usou a palavra bem-aventurado, como é feliz aquele, né, que age conforme os desígnios do Senhor, né? Então, e
se vocês não sabem, todo o Sermão do Monte é como se fosse uma coletânea do que Jesus ensinava. Então é como se fosse um tratado dos ensinamentos de Jesus. E ali ele vai falar coisas que são fundamentais para a nossa vida. E coisas fundamentais para a gente fazer parte do reino dele. Então ele vai dizer, por exemplo, né, eu coloquei aqui 2 versículos que falam sobre humildade. Mateus 5:3, onde Jesus começa as bem-aventuranças dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Porque é pobre, é aquele às vezes que a gente acha que não consegue se sustentar. Às vezes a gente acha que é aquela riqueza, né, literal. Um homem, uma mulher de Deus, que vivem diante desse Deus, né, de forma, né, submissa, humilde, eles vão reconhecer que a maior riqueza que eles vão ter é o próprio Deus. E eles vão encontrar no agir de Deus essa riqueza. Então aqueles que são pobres de espírito, que não fazem valer as suas vontades, mas sim a de Deus, eles vão encontrar salvação, né? Eles vão encontrar verdadeira adoração. Então tudo começa com a nossa pobreza espiritual, porque se a gente acha que a gente é demais, né, Deus vai ser de menos. Então o único jeito da gente ser espiritual é a gente ter o que é espiritual na nossa vida. Isso chama Deus, chama Jesus. Então Ele tem que fazer parte da nossa vida, e a gente vai ser verdadeiramente espiritual. Mateus 5:5, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Então a mansidão é outra característica do humilde, né? A gente encontra aqui no Sermão do Monte, aquele que não é arrogante, que compreende a sua necessidade de Deus na sua vida, aquele que não age por impulso, com agressividade, né? Aquele que tem uma atitude equilibrada na sua vida, né? Aquele que mesmo diante dos desafios, diante das lutas, né, ele procura fazer a vontade de Deus. Então Maria ela tinha todos os motivos, né? Porque ela era uma garota que ela estava prometida para José. Ela sabia que se ela engravidasse, assim de repente ela ia ter problema, né? Ela poderia ser até apedrejada, para vocês terem ideia. Então ela assume um grande risco e confia nesse Deus que vai proteger ela, né? Então isso acontece, né, quando a gente entende Deus, a gente entende a sua obra. Então isso é importante para as nossas vidas. E Maria entende o poder desse Deus e o que Ele quer de cada um de nós. E a gente, se vocês prestarem atenção, eu vou repetir isso de novo, que Maria, ela não fez nenhum curso, um mestrado de teologia avançada para saber quem é Deus. Ela é uma garota jovem, ela tem 15, 16, talvez 17 anos no máximo. E ela está falando aqui para nós, está ensinando a gente a adorar esse Deus, a reconhecer a presença dEle na nossa vida. E isso é muito especial, porque ela sabe como que Deus age, e por isso que Deus escolheu ela. Então, essa é uma marca, né, que é imprescindível nas nossas vidas. Então, que a gente vai ser bem-aventurado por se sujeitar ao Senhor. No versículo 49, né, que ele fala aqui: pois o poderoso fez grandes coisas em meu favor, santo é seu nome. Então, a gente vai ver que esse Deus, né, que agiu na vida dela, né,
abençoa a vida dela em meio às dificuldades, às tribulações, né? Não muda o que ela sente por Deus, do que ela entende por Deus. Então, ela ratifica isso, que Deus é o Senhor da vida dela, e a Ele toda a honra e a glória. No versículo 50, a sua misericórdia estende-se aos que o temem, de geração em geração. Ele realizou poderosos feitos com seu braço, dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração, derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes. Deus poderia ter escolhido uma pessoa até, de repente, mais nobre do que Maria, né, aos olhos humanos, mas Ele escolheu alguém humilde, alguém que é quebrado, que tem necessidades. E porque essas pessoas que às vezes são muito nobres, muito altivas, elas não conseguem reconhecer a sua necessidade de Deus, porque elas procuram, elas encontram em si mesmas. Mas Maria não. O que ela precisa, ela encontra em Deus. E esse Deus, Ele é santo, Ele é misericordioso, e Ele derrama algo tão tremendo na vida dela, que não se pode parar. Não é algo que você consegue impedir, porque é a ação de Deus. E isso vai acontecer, né, na vida dela, mas vai se derramar através das gerações. Tanto que a gente está sendo abençoado pelo trabalho, né, a obra que Deus fez na vida dela até hoje. A gente está aqui louvando a Deus, porque Deus usou ela. E isso é impactante demais, a gente vê isso, através das gerações. E aqueles que amam a si mesmos, eles nunca vão aceitar isso, nunca vão usufruir disso. A gente pode às vezes até achar que pessoas que têm um bom estilo de vida, que são honestas, que são saudáveis, que são amáveis, né? São pessoas que têm Deus na vida delas. Às vezes a gente olha para pessoas que vêm na igreja e fala assim: essa pessoa tem Deus na vida delas. Essa pessoa serve na igreja, a gente fala assim: essa pessoa tem Deus na vida dela. Mas eu vou te falar uma verdade, que só Deus sabe o íntimo do coração. Só Ele vai poder determinar isso. Só Ele vai poder julgar o meu coração, Ele vai poder julgar o seu coração. Não há outra pessoa que vai poder fazer isso. E Ele vai fazer isso a partir da sua vontade, dos seus desígnios. E Ele vai tirar os soberbos de coração, aqueles que acreditam que é deles, né, que se originam, né, todas as necessidades, todas as soluções. E Deus não quer saber deles. Deus quer saber dos humildes. A gente vê aqui que Ele vai derrubar os governantes. Esses governantes não são necessariamente aqueles que governam países, cidades, mas são aqueles que, né, governam o seu próprio coração também. E Deus vai derrubar. Eu estava vendo um estudo de um teólogo que chama R.C. Sproul, e ele estava dando um exemplo muito bacana, que imagine um tabuleiro de xadrez, e as pessoas, né, têm as suas capacidades, têm os seus talentos para fazer os seus movimentos nesse tabuleiro de xadrez, e elas se acham, né, poderosas com seus movimentos, e elas atacam, elas se defendem, entendeu? E elas vão fazendo
a vida delas parecer esse jogo, mas imagine que alguém chega e derruba todas as peças desse tabuleiro, e é o que Deus vai fazer, e não tem poder em pessoa alguma que possa impedir isso. Ele vai derrubar o tabuleiro, e as pessoas, né, que investiram seus tempos, né, o seu tempo, que tentaram politizar, né, sistemas, né, organizar, né, às vezes de forma organizada, ou às vezes não, né, mas tentaram controlar o tabuleiro. Eles vão entender que eles não têm poder nenhum sobre o tabuleiro, é só Deus que tem. Então a gente precisa depender daquele que é o Senhor do tabuleiro do universo, e a gente vai poder ser vitorioso, porque aqueles que regem de acordo com suas próprias forças não vão conseguir. Então a gente vai ver mais adiante o versículo 53, encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mão vazia os ricos, ajudou o seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia para com Abraão e seus descendentes para sempre, como dissera aos nossos antepassados. Maria ficou com Isabel cerca de 3 meses, depois voltou para casa. Então, a gente tem aqui que Maria reconhece que Deus é aquele que sustenta, aquele que provê todas as coisas. Então ele encheu de coisas boas, e essas coisas boas, né, às vezes a gente acha que é só o que a gente recebe, e às vezes a gente vem para a igreja, né, ou a gente ajoelha no chão, né, pedindo a Deus por algo, e a gente só espera o sim, mas às vezes é não, e isso é bom para nós. A gente precisa receber tanto o sim como o não, e é isso que Deus faz na nossa vida. Ele vai dar o que realmente a gente precisa, porque a gente tem fome do que aquilo que a gente realmente necessita, que é a presença de Deus, e isso Ele nunca vai impedir, porque os verdadeiros famintos são famintos da presença de Deus, são famintos da palavra de Deus, do poder de Deus. Então a gente precisa desse alimento, e é um alimento que rico nenhum vai receber. Esses ricos vão ser mãos vazias, e como eu falei, esses ricos, eles não são necessariamente ricos literais, mas aqueles que são senhores de si mesmos, que é aqueles que acreditam que eles podem ter o que eles precisam, mas só Deus pode dar o que a gente realmente precisa. Então a gente vai lembrar, né, que aquilo que a gente mais necessita, né, quando a gente fala de fome, a gente precisa do pão da vida, a gente precisa do Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, é aquele que é o nosso Salvador, é aquele que nos dá o alimento que a gente realmente vai precisar, né, para poder viver a eternidade. Ele que vai dar a eternidade para nós, né? O pão também na Bíblia, né, Jesus, quando ele está no deserto, né, ele fala assim: não só de pão viverá o homem, mas da palavra de Deus. Então quando a gente vive faminto, a gente vive faminto da palavra de Deus, e a gente vai se alimentar dessa palavra, e ela vai nos sustentar de forma verdadeira, porque esse mundo, ele tenta sedar a gente com um monte de necessidades que a gente não necessita, né? A gente vai para dentro das nossas casas, a gente tem um monte de bagulheira lá, né, que a gente vai amontoando, mas a gente não precisa disso. A gente precisa do Senhor Jesus na nossa vida, e a gente precisa ser liberto dessas coisas, e é só Ele que vai saciar as nossas vidas. E outra coisa, esses ricos, né, quem é rico, né, no sentido que está aqui, ele não compartilha o que ele tem para si mesmo, mas aquele que, né, tem fome, ele compartilha com aquele que tem fome, né? E o nosso Deus ensina que a gente deve viver
essa vida. Mateus 25, né, nos lembra, né, porque tive fome e vocês me deram de comer, porque tive sede e vocês me deram de beber, eu fui estrangeiro e vocês me acolheram. E é assim que Deus faz com a nossa vida, e é assim que a gente faz com aqueles que estão à nossa volta. E o rico, ele quer só para si, ele quer só se sustentar, e esse que configura o rico, né? A gente pode ter dinheiro, a gente pode, né, usufruir dos recursos, mas eles têm que ser para a honra e glória do Senhor. Então, aquele que é rico é aquele que é orgulhoso, né? E não só isso, ele procura, em vez de ajudar, ele procura conquistar o pobre, ele dominar o pobre, né? Ele procura controlar o pobre em vez de abençoá-lo, né? Então, a gente vai adiante para concluir a nossa meditação. Isso tudo que a gente leu aqui, que a gente aprendeu através desse cântico de Maria, é muito sério. É muito sério para a nossa vida. Porque às vezes se a gente acha que a gente é rico, né, que a gente tem o poder na nossa mão, né, de governar as coisas, de sustentar as coisas. Às vezes quando a gente é jovem a gente sofre mais um pouco, né, porque a gente tem aquela energia, aquela pegada, né, de ir atrás, de conquistar, a gente tem, né, essa força, né, mas à medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai entender, puxa vida, né, não é bem assim, né? Eu acho que Deus vai trabalhando a maturidade em nós, e vai fazendo a gente entender gradativamente o que é estar numa posição e passar para uma outra através do tempo, né? Então a gente não precisa estar em palácios, né? Mas a gente precisa estar na presença de Deus, e Ele vai cuidar do nosso caminho, que é o caminho da adoração, é o lugar que a gente quer estar. A gente vai continuar estudando, né, como é fundamental a gente adorar a Deus, porque o nosso fim, né, que é um fim para a eternidade, a gente vai passar a eternidade fazendo o quê? Adorando a Deus. Então a gente entender muito bem o que é adoração é fundamental. A gente não vai fazer outra coisa sem ser adorar a Deus. A gente vai acordar de manhã adorando a Deus, a gente vai comer adorando a Deus, a gente vai se relacionar uns com os outros adorando a Deus. E sabe o mais fantástico é que isso vai ser perfeito, né? Hoje a gente tenta fazer, só que é só uma lembrança do que é adorar a Deus. E para isso a gente precisa de Jesus Cristo como o centro da nossa vida. A gente não tem como viver isso sem Jesus Cristo, sem ser guiado pelo Espírito Santo. Então, vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor. Vamos fechar os olhos e lembrar como Deus precisa ser engrandecido na sua vida. Peça a Deus: Deus, me ajuda para que eu possa reconhecer os teus feitos, que eu possa ter humildade genuína, profunda, que vem do Espírito, que vem da alma. Me ajuda, Senhor, através do seu Santo Espírito. Me ajuda, Senhor, através da tua palavra, que é a nossa inspiração, que é a nossa régua, é como medimos os nossos atos, é como julgamos os nossos feitos. Ela é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Que isso tudo nos faça verdadeiros adoradores, Senhor. Que a gente possa viver
uma vida humilde e submissa, obediente, entendendo que o Senhor, que é poderoso, vai marcar a história com bênçãos, bênçãos que vêm direto do céu para as nossas vidas, bênçãos que vêm na forma de Jesus Cristo como um bebê, que traz salvação, que traz redenção, que traz reconciliação com o Altíssimo. Que a gente não seja arrogante, que a gente não seja orgulhoso, Senhor, nos ajuda. Nós queremos ser parte da promessa, nós queremos ser parte da Tua vontade, nós queremos ser lembrados pelos Teus feitos em nossas vidas, Senhor. Que a gente possa incluir no nosso linguajar, ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus, mas lá vai também um bem-aventurado, uma bem-aventurada, aqueles que são felizes porque o reino de Deus está presente na sua vida, no seu jeito de viver, no seu jeito de adorar, no seu jeito de estar com os irmãos, Senhor. Abençoa, Pai, a Tua igreja, Senhor, que clama, Senhor, por adoração verdadeira, Senhor. Obrigado, Senhor, por esse dia que tivemos, Senhor. Abençoa a semana que vai estar começando, que o Senhor esteja com todos, Senhor, que a palavra continue ministrando, Senhor, nos corações, e que a adoração cresça, Pai, em nome de Jesus, amém, Senhor.